Galera, estamos aqui para mais um DVI Cash. Legal. Tô com meu parceiro, meu sócio, meu irmão de longa data, 25 anos já com o cara na jornada. 25, né, Hugo? Um pouquinho. Eu já sou testemunha já no... E estamos iniciando hoje um DVI Cash muito especial. Legal. Com um cara que é fantástico, é um conterrâneo meu, xará e conterrâneo. Uma coincidência, né? E o cara, o cirurgião dentista super renomado da reabilitação oral. Posso falar que ele é reconhecido nacionalmente, se projetou aqui em Ribeirão. Um Cara que é um influencer digital na odontologia, que causa muita polêmica também nos posts. É para isso. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui, né? Fernando Silveira, que além do consultório empreendeu com laboratório digital, tem uma assessoria que ele estava me contando, já formou, 500 ajudou 500 dentistas, pessoal. O cara aí transformando a vida da galera aí na odontologia. E muito feliz com a sua presença, viu, Xará? Eu que fico feliz, cara, poder contribuir com o projeto de vocês aqui, cara, contribuir para a odontologia. Vocês são grandes empresários, são pessoas que fornecem um trabalho incrível para mim diretamente, porque eu uso a DVI, sei a diferença da prestação de serviço. E, cara, vejo vocês dois como dois grandes empresários. Então, além de dentistas, cara, como o dentista tem um pouquinho dessa dificuldade de empreender, vocês têm isso em abundância. Então, estou aqui hoje um pouco porque sou seu amigo pessoal, outro tanto porque, cara, a gente está na mesma jornada juntos, tentando fazer odontologia uma profissão valorizada, uma profissão que os dentistas entendam, cara, que é uma baita profissão. Cara, melhorar a vida dos nossos clientes, cara. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como é a visão do dentista para com o cliente. A gente não tem um produto de prateleira, a gente não tem um shopping center, a gente tem uma clínica, a gente vai dar diagnóstico, a gente está falando de enfermidade, a gente precisa falar um pouquinho de como o mercado caminhou para isso. Mas é isso, cara, nós estávamos falando um pouquinho antes de começar o podcast aqui, cara, como que tem um pouco a ver a personalidade também, né? Nós temos um pouco dessa inquietude, a gente quer estar sempre empreendendo. Vocês atingiram um nível profissional aí, cara, em que poderia colocá-los numa situação de conforto, né? Dizer, cara, já está tudo bem, já tem uma estabilidade. E ao contrário, vocês estão aí crescendo, contratando. Isso cria um certo desconforto, que eu digo que é... Com certeza. A gente busca esse desconforto, cara, é uma coisa meio maluca, assim. Viu? É uma coisa que parece que alimenta a gente, né? Aquela adrenalina, Sim. Aquela coisa de não saber o dia de amanhã, como é que vai ser, se vai dar certo, se não vai, se vai ter que reinvestir, se não vai. E, cara, eu acho que é isso que faz a diferença, porque a maioria das pessoas se sentem desconfortáveis numa situação de não estar dentro da zona de conforto. Não, isso é legal, é o que transforma, eu acho, a odontologia transformadora, né? A gente está aí impactando na vida das pessoas e eu queria começar com uma primeira pergunta para você, Silveira. Vamos lá. Como que foi que você escolheu a odontologia, né? Eu sei um pouquinho dessa história por conta da nossa situação de mas conterrâneo. assim, o que te motivou, cara, a fazer odontologia? É engraçado que assim, apesar de eu ter pai e mãe dentista, minhas irmãs não são dentistas, né? Até ontem nós estávamos numa discussão familiar em relação ao patrimônio, meu pai e minha mãe estão velhos já, a gente já está vendo como administrar isso com eles e tal. Eu vejo cada dia mais como que eu sou diferente das minhas duas irmãs. E é uma coisa que eu me pergunto, porque eu falo, cara, foi a mesma criação. E como é que nós somos tão diferentes? Eu não sei, Hugo, se você tem irmãos e se você é diferente dos seus irmãos. Eu sei que você tem um irmão e uma irmã. E eu não sei se você acha... São diferentes. Então, assim, é uma coisa que não tem muita explicação, né? Como que filhos dos mesmos pais, com educações semelhantes, fazem pessoas tão diferentes. Cara, eu escolhi porque vi meu pai fazer odontologia a vida inteira. E, cara, e falo sem medo, assim, sem ser... pachequismo ou, cara, o fanatismo. Eu acho assim, cara, meu pai foi o maior dentista que eu vi trabalhar na vida, né? Um cara dentro de uma cidade pequena,
Meu pai, cara, atendeu a nata da região a vida inteira, né? A sociedade, a grande sociedade, cara, da Alta Mogiana, ele atendeu. Foi para Franca em 92 para atender aos sábados e em 1 ano e meio estava atendendo 3 dias por semana, sem uma rede social, sem nada. Que demais, cara. Teu pai, depois eu quero contar uma história dele. Não, e é muito legal, porque assim, terminar. cara, é um cara que ia no mercado comprar 1 quilo de carne e voltava, o açougueiro tinha marcado uma consulta com ele, era uma coisa Isso era nata. que ano, Silveira, mais ou menos? 92. Legal. 92. Você tinha 12 anos? 12 anos, 11, 12 anos. E aí, assim, cara, eu ia, por exemplo, só pra vocês terem uma ideia, em 99, cara, meu pai começou a fazer trabalho metal free em Gotemburgo, na Suécia. Que lá, da hora, lá na cara. Procera, né? E aí eu pensei o seguinte, cara, e ele também não sabe me responder. Meu pai não fala inglês, não existia o WhatsApp, meu pai nunca teve um e-mail, meu pai não sabe ligar um Netflix no computador. As fotografias eram analógicas, ou estava se digitalizando na época, mas ainda ele não fazia. Então, como ele fazia isso, cara, eu não sei, mas ele fazia. Tinha os contatos, né? Ele fazia, não, e ele fazia numa cidade pequena. Cara, e atendia as pessoas e mudava a cabeça delas, porque aqueles caras que tinham condição financeira, Leite e Hugo, eles, ao invés deles terem aquele raciocínio de ter que ir à cidade maior, a Ribeirão Preto ou São Paulo, eles podiam dizer, cara, eu vou tratar em São Joaquim da Barra, porque tem o João Alfredo aqui. E, cara, e isso eu vi meu pai fazendo na prática. Eu falei, cara, e se meu pai fez numa época em que não tinha, o que nós discutimos há pouco, como não tinha tanto recurso e deu muito certo, eu preciso ser melhor. Eu brinco com a Letícia, ela, sem dúvida, eu estou com 23 anos de profissão, Letícia tem 6, 7. Sem dúvida a Letícia vai ser melhor do que eu, assim como o Fukui vai ser melhor do que eu, assim como o Léo vai ser melhor do que eu. A única diferença que eu brinco é que, assim, que quando eles tiverem 20, eu vou ter 40. Então eu vou ter uma outra visão, eu vou ter uma visão de mais logística ainda. Você vai estar mais maduro. Eu vou ter sempre vai 20 anos na frente. Só que é o seguinte, cara, eles têm condição de serem melhores porque o mundo é muito diferente. Então, por exemplo, o mundo hoje é um mundo completamente diferente do que o meu pai viveu. E meu pai não teve pais dentistas, eu tive. Então eu sempre me cobrei isso. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma odontologia diferente. A gente vem para Ribeirão Preto numa condição adversa, porque afinal de contas é a cidade que tem a pior proporção dentista habitante no país. Sim, caramba. 1 para 274, é uma coisa assim, cara, absurda. E os números diziam, cara, não venha, né, cara, se você for vir, você vai ser mais um, assim. Até quando vir fazer uma pesquisa de mercado, a gente contratou uma assessoria em 2008, 2007, quando nós abrimos a clínica. E a assessoria dizia, cara, estatisticamente é muito ruim. E eu falava, cara, não adianta a gente ir pela estatística. Eu até cometi esse erro, tá? Eu até fui com meu pai, eu fui a Guarapuava, no Paraná, eu fui a Sinop, no Mato Grosso. Naquela época. Naquela época, eu fiz uma correlação de habitantes com dentistas inscritos no conselho. E aí eu fazia comoditização da odontologia, né? Eu me tratava como um commodity. Eu falava, cara, onde tem menos dentistas eu tenho mais chance, que é o raciocínio de todo dentista. E a partir do momento em que eu me conscientizo de que eu posso estar em qualquer lugar, mas se eu for um dentista em que vou fazer a diferença, cara, pode estar em qualquer lugar. Meu pai fez isso em São Joaquim da Barra, como é que eu não consigo fazer isso aqui em Ribeirão Preto? Não, teu pai, cara, tem uma história muito legal dele. Há uns 10 anos, a gente estava dando aula junto num congresso renomado aqui em Ribeirão, e ele foi te assistir, né? E eu lembro, ele estava todo orgulhoso de ver o filho na grade principal, né? Todo feliz, orgulhoso. E eu fui trocar uma ideia com ele, fazia muito tempo que eu não encontrava seu pai, e falei, tio, e aí, que orgulho, né? E comecei a conversar com ele e perguntei para ele de forma despretensiosa, tio, além da questão técnica, o que você acha que é o grande diferencial que os dentistas não fazem e acabam não tendo sucesso? E a resposta dele, assim, foi... Categórica. E foi totalmente fora de tudo que eu imaginava, né? Ele falou, cara, dentista não sabe fazer hotelaria, não sabe receber o paciente dentro do consultório. Então, o cara quer ter um consultório
que parece um hospital. Ninguém gosta de estar num ambiente Olha, hospitalar. que visão, né, cara? E Isso é ele, década de 80, hein, cara? e ele falando, a tua clínica tem que parecer um hotel, tem que ter um café gostoso, você tem que servir uma decoração algo, legal, tem que ter, uma iluminação tá legal. cheirosa, tem que estar bem decorada, tem que ser aconchegante, porque se o paciente tiver que esperar, ele vai estar esperando num lugar que é mais gostoso que a casa dele, né? Ele saiu para ir. E se você vê, os restaurantes são assim, o hotel é assim. Não, quando a gente viaja. E eu achei aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça, e você pode ter certeza, levei isso Pra vida. para a DVI, né? Pra gente também acredita, hoje a DVI tem um conceito assim de entrega pro paciente, de Sim. ter essa sala de espera, essa empatia humana, né? Não é só lá ter o equipamento bom e fazer O diagnóstico bem feito, por exemplo. Exato. Tem um contexto maior que esse. Foi muito legal, porque é algo que a gente não para pensar, né? E eu queria saber se isso... Influenciou. eu sei que você é um cara que gosta desse capricho, né? Eu acho que é assim, cara. E o quanto isso te influenciou. Não, é legal porque assim, ó, é engraçado que a gente estava falando de constelação familiar, né? De como é que as nossas famílias são diferentes. Eu sou diferente das minhas irmãs. E eu acho que até na questão do bom gosto, assim, cara, eu sou um pouquinho diferente das minhas duas irmãs. Eu herdei isso aí da minha mãe. Minha mãe é uberabense, cara, viveu também na alta sociedade de Uberaba. O mineiro é muito, muito elegante e tal. Minha mãe, disruptivamente, cara, trouxe isso para São Joaquim da Barra. Foi uma das primeiras clínicas odontológicas que foram feitas em casa de rua, né? Uma coisa que meu pai e minha mãe transformaram uma casa numa clínica, cara, legal, aconchegante. E, cara, eu tenho isso. Acho que minha casa é uma casa bonita. A casa da minha mãe é uma casa linda lá em São Joaquim da Barra, pelo menos foi. E minha clínica é uma clínica que não remete a algo da saúde. E, cara, isso faz toda a diferença. Até pro marketing, cara, que a gente está fazendo uma linha agora do Desmarketize, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Até isso também tem mudado um pouco. Porque, assim, as pessoas precisam entender, Leite, que essas coisas precisam e devem ser vendidas, mas de uma forma mais sutil, mais elegante. E o dentista precisa, cara, transpor essa barreira da exigência, da elegância, do cuidado, do capricho. Eu falo do capricho desde 2016, cara. Capricho não depende da situação. O capricho virou uma marca Virou sua, uma marca, inclusive. virou um bordão, né? Capricho. Eu roubei isso do Cortella, cara, mas obviamente que fazia muito sentido, porque todas as vezes que a gente contratava alguém, eu dizia, cara, não importa a condição que tenhamos, a gente vai fazer da forma mais caprichada possível sempre. E a maioria das pessoas, elas não são caprichosas. Em todos os segmentos. A gente não pode ficar só apontando o dedo na cara do dentista. Sem dúvida. Eu falo do dentista porque é o mundo que eu vivo, né? A Letícia, inclusive, pergunta, cara, você só conhece dentista? Cara, eu, de repente, minha ex-mulher é dentista, minha atual mulher é dentista, minha ex-namorada é dentista, meus amigos são dentistas, eu vou jogar tênis com dentista, é óbvio, meu meio. Se eu fosse bombeiro, possivelmente minha mulher seria bombeira, eu conheceria um monte de bombeiro. Sem dúvida. Tá, Quando a gente abre, a gente fala de área de saúde, eu tô mas... o dia inteiro, cara, eu trabalho das 8 da manhã às 8 da noite, eu tô nesse meio o tempo todo e é normal que esse meio seja o meio do meu de vida. Então, quando eu falo do dentista, cara, eu não estou falando mal do dentista, eu estou falando do cara que eu acompanho e agora com assessoria eu acompanho isso de forma mais aproximada ainda. E percebo que, cara, existem pessoas que tecnicamente são muito boas, e a gente vai falar também de como é que isso caminha a técnica hoje, a própria tecnologia, a própria imaginologia, os exames complementares, como melhoraram. E até quero saber de vocês, a visão de vocês, se ela é desesperadora como é a minha, quando a gente vê esses exames aí chegando aí, e você descobrindo que essas situações, elas são cada vez mais corriqueiras. A gente vai falar um pouco, acho que apimentar um pouco o podcast pode ser interessante para o cara ver que a minha visão, ela é uma visão crítica. Porque quando eu polemizo, Leite e Hugo, eu não quero polemizar para engajar. Eu quero polemizar porque eu quero fazer o cara, de alguma maneira, ele ir à reflexão sobre aquele determinado tema. Então, quando eu falo de mediocridade, eu não estou, cara, agredindo os dentistas.
Eu estou dizendo que aquela média, cara, dos 68% daquele gráfico da curva de Gauss, onde os 16% iniciais são visionários, os 16% finais são retardatários, são caras procrastinadores, céticos, e, cara, e são caras que não vão prosperar. E tem a massa média, que, cara, que não faz nada além do óbvio, né? E que, cara, esses 68% não são bem remunerados, não são pessoas felizes, não são pessoas em que a odontologia perpetua na família. Sim. Uma pergunta muito chocante que a gente faz na assessoria, eu chego para uma senhora e falo assim, ó, por exemplo, entrou uma agora que tem 32 anos de profissão. Aí eu falo, fulana, você tem filha? Tenho 2. O que sua filha faz? Uma é médica e outra é arquiteta. Aí, cara, eu sem pudor nenhum, eu falo, cara, não acha que tá errado? Porque... Ninguém quis seguir o seu exemplo, porra, né? Meu pai e minha mãe é dentista, meu sogro, minha sogra é dentista, minha mulher é dentista, meus filhos, se eles não forem dentistas, eu não vou obrigá-los, mas eu vou matá-los. Cara, vai ser uma tendência natural eles olharem, cara, para a ascendência deles e vai dizer, cara, para cima todo mundo é dentista, como o Coachman tá na 6ª geração. Sim, sem dúvida. Então, quando a coisa tem prosperidade, você tem uma influência direta. Por exemplo, seu pai foi médico, seu irmão é médico, você não foi médico. Não tem uma obrigatoriedade, mas tem uma influência. Sem né? dúvida, sem dúvida. Em personalidade também. Seu pai, por exemplo, acordou a vida inteira, de manhã cedo, trabalhou a vida inteira, trabalhou até mais velho. Meu pai trabalhou até mais. Meu pai aposentou com 50 anos de profissão. Eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Meu pai tá trabalhando até hoje, não quer tirar o... E a gente, cara, eu falo assim, ó, eu não tenho filho, cara, mas eu fui educado de forma muito rigorosa. Eu apanhei demais. E, cara, não acho que esse tenha sido nenhum dos problemas da minha educação, né? Eu sempre pintei demais, baguncei demais. Ô, Silveira, isso eu sei porque nós estudávamos na mesma escola. Eu tava em tudo, cara. Você dava trabalho na escola. Eu tava em tudo, eu tava em tudo. Você era arteiro, assim. A gente era de uma turminha cara, eu lembro... Se tinha 2 caras na diretoria, eu era um dos 2. Se tinha 30, eu era um dos 30. Eu tava sempre na diretoria. E você sempre foi polêmico, né? De opinião, assim. Acho que antes das redes sociais... Falando de infância, de personalidade, você já era polêmico e você virou uma referência em redes sociais também. Você acha que isso te atrapalha no consultório de alguma maneira? Eu preciso medir um pouco às vezes. Assim, meu marketing me dá uma segurada. Né? Ele fala, Silveira, você precisa entender que do lado tem uma audiência que às vezes contextualmente ela não está entendendo por que você está se posicionando. E vamos pensar um pouco em política, assim, todas as vezes que a gente polariza demais, tudo que é extremo é muito ruim. Então o cara fala, eu sou extrema direita. Extrema, cara, te traz uma situação assim, que você fica mesmo. Fanático, não enxerga o outro lado, doente, você né? fica, cara, critica. Política assim, cara, eu tô olhando pelo lado do otimismo, assim, mas, por exemplo, você pode enxergar na sua condição antagônica política coisas boas, projetos bons, projetos que se fossem feitos de forma diferente como é feito, poderia dar certo. Tá? A gente não pode ser idiota e nem ter fanatismo por nada. Então, por exemplo, quando você se posiciona direita, esquerda, política, você ataca o outro lado, né? Ou você tem o centrão. O centrão é aquele cara que, na minha maneira de ver, cara, não é um cara nem muito confiável. Por que não? Porque você age de acordo com a situação. Eu já prefiro o cara que toma uma posição, tá? Eu, numa condição de negócio, eu vou te dizer, Leite, qual que é a sua opinião? Hugo, que lado que você tá? Porque, cara, mesmo que for um lado que não seja o meu lado, eu quero ter clareza no lado. Eu quero entender quais são os motivos que levaram a ele a ter aquela posição, para que eu, inclusive, trace uma estratégia para tentar convencê-lo de fazer algo que seja benéfico para ambos os lados. Eu, por exemplo, cara, se eu quisesse ficar dentro da minha zona de conforto, eu tenho, cara, agenda e paciente suficiente que eu poderia falar, cara, foda-se a odontologia. Mas como eu te falei, é um propósito meu tentar fazer a odontologia ser melhor. Então eu quero fazer os dentistas serem melhores. Como? Eu quero trazer para eles conceitos que eu entendo que são pilares de sucesso para um cirurgião dentista. E você é a prova social
disso, né? Vamos Assim, só- você usou esses conceitos. Você chama pra isso você. de modelo secular, né? Eu já vi você falando Ó, isso. e são, cara. Tá dando e certo são. há 100 anos, não mexe não. É lógico, porque assim, fala que a odontologia agora é odontologia digital. A odontologia está digital, a odontologia é analógica. Se você abrir uma radiografia analógica, se você abrir uma radiologia digital, a interpretação que você vai fazer das enfermidades, elas são as mesmas. Só Sem o meio dúvida. que mudou. O espaço biológico continua lá, Tudo, né? exatamente. As as mesmas ferramentas, coisas. sim, mudou. Exatamente. E melhorou-se a qualidade de imagem, melhorou o corte, melhorou o fecho, melhorou a quantidade de exame, melhorou. Tudo é mais rápido, tudo é mais fácil, o diagnóstico está mais fácil. seguro. Sem dúvida, mas o conceito ele é secular. Mas vamos só para contextualizar rapidinho, vamos voltar lá na infância que você falou do objetivo, da bagunça e tal. Por exemplo, eu sempre fui o cara que estava... E é engraçado que a minha filhada, ela é Caxias, ela tem 10, e ela pede revisão de prova quando tira 9,5, chora. E minha irmã acha linda ela ser Caxias, ela sentar na frente, ela estuda até a noite e tal. Eu falo, Patrícia, isso não é condição de sucesso, não é garantia de sucesso. Pode ser, de repente, para um concurso público e tal, ela vai gabaritar, ela vai entrar e tal. Mas, cara, você precisa ter um pouco dessa... Do estresse. E dessa condição de saber negociar e de liderar e tal. Por exemplo, quando eu falo que eu estava na diretoria, cara, isso é nato, meu. Eu liderava um motim. Era um motim, cara, que ia fazer corredor da morte no recreio. Era um motim que ia Nós estamos fazer... falando de influência. Sem dúvida. Eu quero fazer uma pergunta sem sobre dúvida. isso. Cara, você contou uma história muito engraçada do teu pai, que ele ia no açougue e comprar carne e voltava, o açougueiro era paciente dele. Você falou que ele fazia metal free na Suécia, sem internet, em 1990. Cara, nós estamos falando de influência. Ele conseguia influenciar as pessoas de alguma maneira, né? E, cara, e aí você contou essa história. Cara, eu fui ser dentista, minhas irmãs não. Você acha que esse modelo, né, cara, que você está evoluindo ao longo do tempo... que você recebeu do teu pai é muito forte, né? Sem dúvida. Ele extravasava lá na escola, você estava influenciando os amigos e tal. E hoje você tem esse negócio de assessoria, que você está levando isso para outros colegas, mas teu pai conseguiu exercer isso com mais dentistas na época? Uma curiosidade que eu tenho. Eu acho que não. Meu pai tinha uma visão um pouquinho diferente da minha nesse sentido. Meu pai ainda enxergava o dentista como inimigo. Entendi. Como Ele concorrente. enxergava como concorrente. Né? Então, por exemplo, você tem lá o tio da Letícia, o do João Eduardo Benini, né? Meu dentista. Primo do Benini. E aí, cara, eu até confesso pra você, assim... Você sabe que eu fiz odontologia por causa do tio João. Olha que coisa engraçada, cara. E ele é um cara, gente boníssima. Ele vai de Ele domingo é. lá na casa do Benini lá, cara. Eu fico conversando com ele. E meu pai, cara... Aí até um defeito, para não dizer que só vejo qualidade, e eu tenho que ser neutro em relação a isso. Meu pai, por exemplo, ele me cresceu fazendo a gente enxergar que a Maria Ângela era um concorrente, que, por exemplo, a Maria Ângela tinha lá seus defeitos, porque era alguém que ameaçava o território dele, Maria Ângela Batistucci. O João Eduardo era alguém que ameaçava o território. Então, assim, ele olhava para esses dentistas como dentistas que, cara, que poderiam ser inimigos dele e tal. Como ameaça. Ameaça. Teoria do boxeador, lembra? E aí, comigo não tem muito esse jogo, né? Eu, cara, assim, eu sei que nós somos prestadores de serviço. Nós não vendemos um produto industrializado. Então, existe muita peculiaridade atrás de um cirurgião dentista. E isso faz, cara, com que nós sejamos incomparáveis. Então, eu não tenho problema em ensinar ninguém daqui de Ribeirão, porque eu tenho certeza que eles serão melhores, mas eles não serão o Silveira. Né? E eles terão qualidades que o Silveira não tem, e Sem eu dúvida. quero ter as qualidades Competição que eu da não... Fórmula 1. É a diferença da competição do boxe e a competição da Fórmula 1. Não, eu acredito também que O boxe uma odontologia... não tem que cair, né? O boxe você tem que bater até o cara cair. Na Fórmula 1 o cara pode estar exatamente do seu lado, às vezes até um pouquinho na tua frente, só que você está 50 voltas na frente dele, no total da corrida. Sim, sem dúvida. E eu acho que isso fomenta um pouco o mercado, porque se a odontologia é de qualidade, se tem mais gente falando da odontologia, cara, o mercado cresce para todo mundo, até para quem não está falando de odontologia ou não está fazendo uma odontologia boa. Eu lembro de uma história da Imbra, quando a Imbra veio para
Ribeirão Preto, né? A Imbra, para quem não sabe, foi uma clínica que revolucionou o mercado de implantes, implante. Eles arrebentaram, né, durante um tempo, depois a empresa acabou falindo, mas durante uns 10 anos aí, eu acho que ela... É um pouco menos, mas, cara, fez muito sucesso. Foi disruptiva mexeu com o mercado modelo de pra caramba. negócio. E algo que foi muito... Democratizou o implante. Foi muito emblemático para mim, que quando eles chegaram em Ribeirão, a gente já estava com a DVI, já tinha um monte de amigo, cliente, implantodontista, e muitos estavam com medo, né? Pô, a Imbra vai vir, lembra, Hugo? Vai tirar nosso mercado. E os caras vinham mesmo com propaganda na televisão, com campanha. Tinha esse esquema de hotelaria, a clínica era super bonita, a sala de espera, parecia que você estava ali no Ribeirão Shopping. E, cara, aconteceu um negócio engraçado, eles viraram nossos clientes, né? Eles pediam as tomografias na DVI. E não lembro o número exato, mas vamos supor que a gente naquela época realizava 100 tomografias. Nós passamos a realizar 140 quando a Imbra chegou. Ou seja, ela criou um mercado, mas ela não tirou as 100 tomografias que já existiam. E o mais incrível, a Imbra em Ribeirão, ela durou um ano, porque eles vieram para cá já numa época que estava para fechar. Sim. Quando ela fechou, o ponteiro nosso continuou nos 140 exames. Ou seja, os exames que a Imbra criou no mercado, eles foram depois para a odontologia que estava aqui preparado. Então, acontece uma geração de demanda com a concorrência. É um movimento de democratização da implantodontia. Exato. É um movimento de democratização. E o legado que a Imbra deixa, cara, é que assim, ó, antigamente a odontologia era vista como odontologia para rico. E o que a Imbra fez foi, quando eu digo democratizar, é assim, ela cria acesso que não seja pelo Sistema Unificado de Saúde, que não seja dependendo do Estado. Para o cara fazer, para o cara que não tem... E, cara, o dentista parcelava em 6 vezes, 8 vezes. O dentista que tinha um pouco mais de coragem em tentar propor um trabalho maior, né? Assim, era algo... A Imbra parcelava, hein? Sei lá, era o Banco Pan-Americano que fazia, né? Você tem uma história com a Imbra, né? Quando você se formou... Eu trabalhei 3 anos na Imbra, trabalhei na Imbra no Morumbi, lá em São Paulo, quando ainda não tinha nem a Imbra de Campinas. Depois, ainda fazendo o meu mestrado, eu fui trabalhar na Imbra de Campinas. Cara, foi uma grande escola para mim. Que legal. Porque, cara, eu fiz uma casuística muito grande de casos. Existia um setor lá que eles chamavam de SPA, que eles pegavam os casos que estavam já muito complicados, porque assim, uma das fraquezas da Imbra, o Leite, era, cara, aquele turnover de dentistas, né? Mudava-se muito, o sistema de produção, ele tentou fazer, cara, essa coisa meio... Aí o dentista bom dá certo, chega um dentista que não está tão preparado, o tratamento não tem retrabalho. E não dá para você tratar, cara, um tratamento odontológico de forma industrial. Não dá para você fazer, um cara faz uma modagem, outro cara faz uma prova, outro cara faz não sei o que, e a Imbra tentou implementar isso e deu muito errado. E aí aqueles casos de tickets maiores, cara, para não haver rescisão e você ter que devolver o dinheiro para esse cara, eles deixavam para os dentistas mais experientes. E que foi muito legal, porque, cara, eu fui ficando com esses casos mais complexos, então eu fui me fortalecendo profissionalmente, porque eu fui aprendendo ali, recebendo para aquilo. Foi uma residência, sem dúvida. Residência de nego chegando fudido o tempo todo, né? Acidentado. O cara ortopedista, ele quer estar num grande centro, porque ele quer que, cara, todo dia tenha 5 caras. Não um cara cair de moto por semana. Ele precisa de 5 caras todo dia. Pra ele aprender, é lógico. pra ele ganhar a mão. Então foi legal nesse sentido, cara. Mas assim, a odontologia já mudou daquela época. Porque aquela época, cara, e o próprio Geninho pode confirmar isso para vocês, o implante era visto como uma ferramenta central, né, no tratamento. Hoje o implante é uma ferramenta que auxilia o tratamento principal. Então, por exemplo, cara, você usava componentes angulados. Hoje, na minha odontologia, cara, não existe um componente angulado em hipótese nenhuma dentro da minha odontologia. Então, por exemplo, sua mãe chega lá, cara, tem um implante que está fora de posição, cara, doa a quem doer, vai tirar um implante e vai fazer um novo.
Eu costumo dizer assim para os meus clientes, Olete e Hugo, um pouco do que eu consigo vender para os meus pacientes, cara, eu faço 250, 300 dentes por mês. Tá? Eu não quero ter esse título, acho que seria uma vaidade boba da minha parte dizer isso, mas eu desconheço algum dentista, eu vou falar agora, que senta no mocho, é óbvio que eu sou PJ, mas eu vou dizer PF agora, que senta e que faz uma quantidade dessa de dente sozinho. Você pode falar, a pessoa cara, física, né? Não é a empresa. Isso, uma clínica que faz 1000 dentes. Nós não estamos falando de uma clínica, nós estamos falando do Dr. Fernando Silveira. Você entende? É muito dente. Cara, eu faço muita boca. Como é que eu vendo isso sozinho, eu que vendo tudo isso? E por que eu sempre tive esses casos sempre muito grandes? Muito pela influência do meu pai, mas muito porque eu não concordava com a condição que aqueles pacientes chegavam no meu consultório. Então, eles sempre chegavam, Hugo, numa condição ruim. Né? Então, cara, por tratamentos picados, por tratamentos medíocres, por tratamentos que os dentistas não tinham conseguido explicar para esses pacientes o que eles tinham. Então, eu fui desenvolvendo uma metodologia, cara, em que eu, de forma muito lúdica até, cara, conseguisse externalizar para o meu paciente a enfermidade que ele tinha ou a necessidade que ele tinha para poder fazer determinado tratamento. Então isso, cara, me faz vender demais e me faz, cara, fazer com que a odontologia seja ainda mais assertiva. Esse é o ponto que eu quero fazer os dentistas também aprenderem. Parece que você nunca teve medo de, independente da condição que o paciente chegasse, se fosse tratamento picado ou não tão bem feito, legal, de dar um reset e falar assim, olha, a gente tem que começar do começo. Do meu jeito agora. Do meu jeito. Eu acho que um pouco disso aí que pelo menos a minha leitura, que é esse modelo secular, né? Que você fala, você dá esse nome, mas assim, cara, é uma odontologia integral. Não tem prótese boa se não tiver periodontia boa, não tem implantodontia boa se não tiver prótese e assim por diante, né? E de vender isso para o paciente, de explicar isso para o paciente. Eu acho que a primeira pergunta legal, cara, que os dentistas não fazem, que eles deveriam fazer, Leite e Hugo, é assim, cara, Dona Maria, por que a senhora está aqui? O que você espera, né? Não é nem nesse sentido. É assim, ó, a senhora está aqui, eu faço ela reflexão. A senhora está aqui porque todos os casamentos que a senhora teve com os dentistas anteriores, eles faliram. A senhora está aqui porque a maneira da senhora pensar e a maneira dos dentistas pensarem sobre o que fizeram na boca da senhora até agora foi um modus operandi errado, que só te trouxe insucesso, porque a senhora está aqui. Por algum motivo falhou. Se tivesse dado certo, a senhora não estaria aqui. E se nós não quebrarmos esse padrão, se nós a partir de agora não fizermos algo que seja confiável e que nós possamos ter longevidade, porque esse tem que ser o epicentro de todas as decisões de um grande reabilitador. Cara, independentemente, cara, Silveira, você faz cerâmica num cara novo, Silveira, você faz cerâmica sempre. Cara, eu vou fazer. E a odontologia está caminhando para uma evolução. Você vai agora, por exemplo, vocês voltaram do IDS agora. Cara, nós estamos falando de odontologia robótica, de realidade virtual. Daqui a pouco o dentista vai estar trabalhando, cara, com realidade virtual, em que ele vai ter todas as imagens, tudo que for complementar, escaneamento, tudo integrado. E você vai ter canetas que vão... Já é realidade isso. Que vão ter, cara, um pêndulo em que elas vão conseguir medir o ângulo do grau. Porque, por exemplo, para motor de implante já tem isso. Luiz Fernando Pegoraro falava, cara, um preparo precisa ter dupla angulação, 5 e 8 graus. Aí como é que você vai falar para um dentista, cara, para ele ter dupla angulação no preparo dele, conicidade, 5 e 8 graus? Na mão, com saliva. Sendo que o dentista não sabe nem o que é 5 graus. E aí, cara, ele não tá enxergando lá dentro. Aí tem saliva, tem dor, tem sangue, tem, cara, boca que abertura de boca que não abre, tem auxiliar que às vezes é nova. Então, assim, é muito complicado isso. E à medida em que a tecnologia vai sendo incrementada, cara, vai sendo colocada nesse mundo... É você fazer um negócio minimalista dentro de um caos, né, às vezes. E não, o cara Cara, e vai sendo melhor. Por exemplo, vamos fazer de novo uma comparação com o Fórmula 1. Cara, eu tenho o Senna tatuado na perna. Cara, você pega hoje, não estou tirando mérito, até para mim, depois do Senna, o Verstappen é o maior piloto de todos os tempos,
Mas, por exemplo, hoje os pilotos de Fórmula 1, cara, eles têm muito menos talento do que os pilotos dos anos 70, 80, 90. Nós estamos falando de Piquet, Niki Lauda, nós estamos falando de Nigel Mansell, Alan Prost, Ayrton Senna, olha os caras que nós estamos falando, eu vi um vídeo comparando a volta de Mônaco do Senna, acho que com o Verstappen. E comparando a volta, o tanto que a direção do hoje Senna... É tudo elétrico. Cara, tem mais tecnologia embarcada. O cara tem que pensar menos, não tem jeito. E a própria telemetria. A telemetria, o cara fala para assim, olha, você está entrando na curva de forma lenta, você está acelerando muito depois da metade da curva. O Senna fazia isso no pau, cara. Ele dava 10 voltas, ele falava, cara, aqui eu posso ser mais rápido. Aí ele fazia aquela curva diferente. Aí, cara, tem uma corrida que ele passa... O pit lane não tinha limite de velocidade. Em que ele testa a velocidade, se ele passasse dentro do pit lane, ele passa a 300 dentro do pit lane, para ver se ele tirava uma diferença. Então, assim, imagina aqueles caras com a tecnologia de hoje, com os carros de hoje, com DRS, cara, com carro híbrido, com geração de energia, com freios melhores, com, cara, downforce melhor, com tudo diferente. Então, assim, a odontologia... Tem que ser melhor, né? Tem que bater mais recorde. Odontologia tem que ser melhor. A odontologia precisa ser melhor. Então, se, por exemplo, eu citava aqui, o trabalho da minha mãe, apesar de ser em ouro, Hugo, você não estava aqui a hora que eu estava falando. Cara, tem 52 anos. Meu pai fez, ele estava no 2º ano de universidade e ele se formou em 74. Olha que da hora. Então, trabalho é de 72. Cara, um trabalho que está há 52 anos em boca. Por exemplo, muitos falam do amálgama como vilão. Cara, o amálgama você fazia numa carteira de escola... Cara, você fazia sem isolamento, sem nada. Nossa. Ele ficava 40 anos. Exatamente. Sem margem, sem nada. Fala, uma amálgama, cara, o mercúrio, a amálgama cria trinca. Cara, se você for pensar, o IMAX é duro tanto quanto. A gente não sabe, o IMAX é muito novo. Eu quero ver o IMAX daqui 15 anos, um dente. Cara, um dente. Se vai estar na boca, que né? tem função em grupo, como que ele tá, cara? Teste de compressão, se ele tem trinca, se ele não tem. A gente precisa parar. A gente precisa, cara, entender que não existe... O dentista, ele vê uma... Por exemplo, chegou o Invisalign. Aí, cara, a odontologia, a ortodontia, que sempre funcionou mecânica... Aí você vai falar de Rickert, você vai falar de cara, você vai falar dos caras que o Pedro Plana, você vai falar que esses caras não valem mais nada. Qualquer escola mecânica ficou reduzida. Você entendeu o que eu tô te falando? Nada, então, né? cara, então o ERT, cara, criou um negócio que moveu o mundo inteiro e que, cara, que tem mecânica que o alinhador não vai fazer. Não faz. Não faz, você sabe disso. Então, assim, cara, é óbvio que a ortodontia mudou. É uma ferramenta a mais, né? Não é mais, e você estimula, por exemplo, a ortodontia sofreu porque os próprios ortodontistas acabaram com a ortodontia. Minha sogra é ortodontista, eu falo isso muito pro Tolói. Por exemplo, o ortodontista, ele era o cirurgião plástico da medicina. Você falava pra ele assim, você é dentista? Ele falava, não, sou ortodontista. Exatamente. Ele ganhava um salário mínimo por paciente e ele achava que aquele cara ia ficar 60, 70 meses com ele, então ele falava, cara, cada paciente eu tenho um carro dentro do meu consultório. E aí, cara, vem os dentistas e escalonam o negócio. O cara bota 3 cadeiras, 3 auxiliares, aí ele põe 80 num dia, ele cobra R$60 por mês. Ou então, cara, ele não fazia pacote. Ele fazia o cara ficar de sempre. O ortodontista é um gênio, porque ele é o único profissional do mundo que faz o cara assinar um contrato de uma dívida que não tem tempo para acabar. É verdade. Cara, esse cara é um gênio. Como que você convence o cara a falar, cara, você vai me pagar 600 por mês? Quando acaba, Silveira? Não sei, te aviso. Cara, como que você assina um negócio desse? Né? E o ortodontista sempre trabalhou assim. E aí agora os ortodontistas começaram a vender, cara, planos fechados. O que isso levou? Cara, na nossa geração a gente ficava 8, 10 anos de aparelho. Isso traumatizou uma geração inteira. Traumatizou. Porque esses pacientes que chegam no meu consultório hoje, esses caras têm 40, esses caras têm problema de erosão, esses caras têm problema de apneia, esses caras têm problema num estilo de vida muito pior. E às vezes uma ortodontia prostituída, onde a angulação dentária desse cara é uma angulação desfavorável, que traz trauma, que traz recessão e tal. E quando eu falo pro cara, tem que fazer ortodontia, ele fala, você tá louco, doutor? Eu usei aparelho minha fase mais áurea da minha vida. Eu era adolescente, eu paquerava os meninos, eu usava Estroral.
Você ia pro objetivo com um freio de explorar. burro, né? Pô, Famoso cara, freio de mas burro. Vá pro inferno, cara. Eu acho que a ortodontia não tá... inferno. Eu não quis colocar aparelho quando eu tinha 12 anos, porque ia ter que usar o tal do freio de burro. Cara, mas assim, eu acho que a ortodontia, eu tô falando isso como ortodontista, pô. Ela sofreu a mesma coisa que as outras especialidades sofreram. Cíclica. Se você pensar em termos de técnica, né? Você acabou de falar de Emax, né? Cara, eu não sei quanto que o Emax vai durar em comparação a ouro ou amálgama. Beleza, mas não dá mais para fazer ouro ou amálgama, entendeu? Então, eu acho que assim, tecnicamente, a ortodontia evoluiu muito em termos de diagnóstico, evoluiu muito em termos de planejamento, evoluiu muito em termos de mecânica, né? Sem dúvida. Cara, e a sociedade como um todo evoluiu muito em termos de Conhecimento, e né, de percepção estética. Cara, não muito tempo atrás, o Magazine Luiza fez uma pesquisa com classes D e E em relação a desejo de consumo. Os dois primeiros pontos... Só perdia pro iPhone, né? Não, era moto e aparelho era ortodôntico. moto. Para classe D e E. Então, assim, o aparelho ortodôntico, segundo- há um tempo atrás, cara, era desejo de consumo de uma parcela da população, né? Cara, para você que está acabando de falar que, cara, para mim não era, eu já não queria usar aparelho, para mim era feio. Hoje ninguém quer usar nenhum dispositivo que seja não estético. Mas se ele for rápido, Hugo, dá pra você ter um Não, poder dá, de persuasão mas maior. mas aí- O duro é você falar isso pra uma criança, então, ficar mas- 6 anos de mas aparelho, 8 aí- anos de aparelho, aí que na tá. fase da paquera. Não, tudo bem, aí que tá. Hoje a ortodontia também evoluiu com planejamento e diagnóstico e eu consigo chegar para o paciente e falar assim, olha, teu tratamento é um tratamento de 6 meses com bracket, depois alinhador. Hoje se fala muito isso, né, de tratamento híbrido, você começa com bracket, termina com alinhador e vice-versa. Ou, cara, teu tratamento é um tratamento complexo, cirúrgico, de 2 anos, sei lá, entendeu? Com extração, enfim. Mas o ponto central você não tocou. O ponto central, cara, é que os ortodontistas mudaram a maneira de vender isso. Com Quando certeza. você fala pro seu com cliente certeza. assim, ó, cara, vai custar 30 mil. Quem não mudou, cara... E se em 6 meses eu solucionar, vai me pagar 30 mil, Quem não mudou... vai acabar em 6 meses. se lascou. Agora, por exemplo, quando cobrava-se por mês, eu não julgo, porque, cara, imagina o seguinte, você tem lá 3 filhos, seu pai, 3 filhos. Aí, cara, 3 filhos fazendo escola particular, por exemplo. Aí você tem 25 pacientes para dar alta esse mês. Cara... Aí é maio, junho. Aí você fala, cara, meus filhos formam em dezembro. Cara, eu vou ter um déficit no meu faturamento de menos 25 pacientes. Eu não tô falando que é mau caratismo, mas ele é instintivo, cara. Isso induzia o cara Deixa eu te contar uma a coisa, procrastinar cara. os tratamentos. Mas não induzia. Então isso é Será culpa. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Tem um caso na minha casa para contar disso. Minha mãe é ortodontista há 43 anos, né? E quando eu fui fazer especialização em orto, lá na Unesp Araraquara, tem um professor de lá que eu adoro, que é o professor Luiz Gandini, um abraço para ele, abraço mestre. Ele falava, cara, é impossível. O Gandini me ensinou a fazer tratamento com preço fechado. Por quê, professor? Porque é impossível você vender alguma coisa pro cara sem saber quanto custa. É isso que você acabou de falar, né? E quando eu levava isso pro consultório da minha mãe dizia, pô, mas eu não tenho coragem. Mas por que você não tem coragem? Porque eu não sei quando vai terminar. Né? Claro, ela está vindo de uma escola de ortodontia muito clássica, dos anos 80, 90, cara, que tinha pouca ferramenta de previsibilidade. Hoje, Aumentou cara, muito. você faz uma simulação no computador... Você sabe quando vai acabar. Muito. Sem dúvida. Pô, mais ou menos 6 Cara, meses... aí a gente entra num... Aí nós estamos falando de tecnologia, nós estamos falando de inovação que muda a odontologia. Mas nós estamos falando de um negócio que chega no conceito que você trouxe para a gente, né? Da pessoa que chega no consultório e você pergunta por que você me Por que você está aqui, né? Por que você está aqui? Que é a comunicação. Eu acho que a comunicação é uma qualidade que o Silveira, acho que tem muito bem. Você conseguiu fazer isso, inclusive, em rede social, com fotografias. Eu lembro que quando você começou com o consultório, você faz fotografia muito bem, e o Instagram foi uma baita ferramenta para você se comunicar. E eu acho que a tecnologia ela também permite, né? O que o Hugo trouxe dos alinhadores, tem lá o Aitero, que simula
para o paciente o antes e depois. Ó, teus dentes estão apinhados assim e em tanto tempo de tratamento a gente consegue ter isso aqui. Tá mais previsível. A comunicação, de um modo geral, é uma característica que eu acho que falta para a odontologia. Falta pro o dentista, ele não sabe se comunicar, de um modo geral. E aí, quando a gente percebe quem está fazendo mais sucesso, é quem se comunica. E comunicar não é só falar, é escutar. Né? É você colocar... E aí, paciente, por que você está aqui me procurando? Você vai absorver aquilo e você vai conseguir programar algo. Eu fiz agora a 8ª edição do Master Vendas. Então o curso chama Master Vendas e muita gente tenta empurrar isso, né, com um olhar pejorativo. Sempre. Como se eu estivesse ensinando os dentistas a venderem, cara, e de forma mercantil, e ao contrário. Eu sempre preconizei ao contrário, que nós não... O que acontece com o dentista é assim, Hugo Leite. Por exemplo, vem um alinhador, aí o dentista acha que alinhador é uma verdade absoluta. Ele precisa entender que o alinhador é mais uma ferramenta. Então, por exemplo, a digitalização. Cara, a odontologia digital. Cara, é óbvio que a digitalização é melhor, é mais rápido e tal. Mas, cara, é o analógico. Se precisar fazer, dá para fazer, é melhor, é bom. Por exemplo, eu vou mudar um perfil de implante, um perfil de emergência de um implante que está enterradaço, cara. Tem 6 milímetros de subcrítico. Cara, às vezes uma moldagem analógica, vai molde melhor do que o vai digital, melhor. claro. Então, cara, sei moldar no analógico, então eu sei fazer no digital, porque o digital é mais difícil, cara. A luz não faz curva, apesar de você conseguir recortar, ampliar, o molde deu bolha lá, você perdeu, tem que fazer de novo. Não dá para colocar BMW na estrada de terra, O que eu quero né? mostrar, cara, é que assim, ó, os dentistas precisam, cara, entender que cada vez mais tem mais ferramentas. E essas ferramentas novas não invalidam as ferramentas antigas. Sem dúvida. Esse é que é o ponto. E, cara, nós não podemos mercantilizar a nossa clínica. E a gente vai entrar um pouco nesse mercado. Por exemplo, se eu tenho uma loja tipo a Laruana lá em São Joaquim da Barra e eu decido, cara, que essa caneca é o produto que eu tenho mais margem, eu posso decidir vender aqui na DVI só essa caneca, não tem problema nenhum. É uma loja de utensílio e eu vendo o que eu quiser. Agora, nós estamos falando de profissionalizar a odontologia e eu acho que precisa, o dentista precisa deixar de ser amador, mas nós não podemos esquecer que nós somos os médicos do sistema estomatognático. Sem dúvida. Nós somos os caras do diagnóstico e que vai haver do outro lado da cadeira pessoas com singularidades, cada um com a sua singularidade, cada um com sua indicação, com o seu diagnóstico. Eu falei isso ontem para os alunos, cara. Cara, e você precisa vender, cara, de acordo com a necessidade de cada um. Então, por exemplo, eu decido que, cara, enceramento diagnóstico eu tenho muita margem no consultório. Cara, eu tenho 200% de margem. Cara, enceramento diagnóstico é uma coisa que antecede a reabilitação. Aí, cara, um provisório direto, por exemplo, que hoje é feito pela Letícia, eu consigo ter um pouco mais de margem, porque, cara, minha cadeira 1 tá rodando com coisas que são irreversíveis e a Letícia tá fazendo na cadeira 2 um provisório que, se der algo errado, eu posso ir lá e refazer. Mas eu vou aumentando meu ticket. Agora, eu não olho para o meu paciente, Hugo Leite, e vejo como se ele fosse um produto. Tipo, o que acontece com o que estão fazendo com os protocolos no mercado aí. Uhum. Então, por exemplo, muita gente que não é da odontologia vem e fala para o dentista que o protocolo é o mais rápido, que o protocolo é o que tem mais margem, que o protocolo é o mais fácil, sendo que o protocolo é muito difícil. É muito difícil fazer um protocolo bem feito. Porque a parte tem cirúrgica... Tem que ser muito bem indicado. A parte cirúrgica precisa ser muito bem planejada, a parte estética precisa ser muito bem planejada. Você, na maioria das vezes, não tem nenhuma referência e você precisa de conceitos seculares para você buscar essas referências, senão nós precisamos assumir aqui de que essas referências são inventadas. Os dentistas inventam. Isso é muito brabo, e os cara. protéticos inventam isso, tá? E sem contar, cara, que assim, ó, para mim é inconcebível achar que em 2025 o protocolo que para mim, cara, da esteira de produtos é o último da esteira. Chega a Silvia no meu consultório amanhã, cara, eu vou falar, Silvia, nós vamos fazer de tudo para salvar esse dente.
O protocolo é quando não dá mais, não tem nada depois do protocolo. Só explicando aqui para quem está assistindo a gente, protocolo é quando a pessoa perdeu todos os dentes ou vai extrair todos os dentes para colocar de 4 implantes inferior, 6 superior e vai colocar uma dentadura fixa ali, né? Falando uma prótese fixa, uma dentadura parafusada sobre implante. Linguajar popular, porque às vezes tem não dentistas, gente não dentistas assistindo. Mas, cara, a primeira coisa que a gente precisa fazer, assim, ó, aí o Silveira polêmico de novo, né? O cara lá que idealiza várias coisas e que quer polemizar. Eu quero polemizar por um bom propósito. Mas, por exemplo, assim, ó, a gente precisa dizer, Hugo, que implante não é dente. Vocês vão receber gente da implantodontia aqui, cara, pessoas que são referências mundiais em implantodontia. Mas, por exemplo, cara, seu pai e seu irmão são médicos e você vai concordar comigo de que perna mecânica não é perna humana. A perna humana, ela é insubstituível. E a perna mecânica, ela só faz algum sentido quando alguém já é amputado. Sem dúvida. Quando alguém tem um prejuízo que é irreversível e você, por qualquer motivo, tenta atenuar um prejuízo. Então, se diz pro cara, olha só, Torben Grael, cara, você perdeu a perna, cara, o que eu posso fazer é uma perna humana. E tem outro detalhe, o cara amputado recebia uma perna humana, uma perna mecânica, e você falava para ele assim, ó, cala a boca, você é amputado. Hoje, o amputado chega no consultório do ortopedista, meu cunhado é ortopedista, irmão da Letícia, o cara fala, doutor, quero correr, quero ser bonito, quero ter vida social, sexual. Quero fazer o Iron Man, né? Ele fala, cara, não quero ser amputado. Quero função plena. Lógico. É isso aí. Por isso que eu falo para você hoje, cara, hoje um componente angulado, um paciente não aceita uma gengiva preta. Um paciente não aceita uma cinta com periodonto fino. Um paciente não aceita, cara, um dente com uma desproporção de zênite gengival, com falta de volume gengival. Então, existem, 25 anos atrás, se você falasse para o meu pai que existia um enxerto de conjuntivo tirado de tuber, ele ia falar, cara, o que é isso? Como que eu vou vender isso para um paciente? Hoje é o contrário, você fala para o cara, você quer que uma raiz de implante se pareça o máximo possível com uma raiz de dente? Você quer que fazer o enxerto. Você não é uma opção, é uma condição de... Mas, cara, eu preciso dizer para você, por exemplo, quando os dentistas falam para o paciente que o protocolo vai devolver para aquele cara tudo aquilo que ele perdeu, é mentira. Porque, cara, eu não tenho nenhum implante na boca. Mas eu tenho certeza que quem tem implante na boca vai concordar comigo que implante não tem propriocepção. Aí, Leite, você faz 2 próteses que são parafusadas e implantes suportadas para um cara que não tem propriocepção mais. E, cara, e todas essas referências, elas foram inventadas, zona neutra, angulação de dente, cara, torque positivo, torque negativo, cara, guia. Cara, tem um monte de coisa. Você trouxe mais um problema para a mesa. Acabou de botar prazo de validade no protocolo do cara. É isso. E aí, por exemplo, o material é um material acrílico, cara. É um material que ele é tão longevo, assim, ele é tão para sempre. Será que ele é tão para sempre? Então, assim, eu levanto essas questões, cara, porque, de novo, eu vou voltar lá no IDS, que vocês acabaram de chegar. A gente tem cada vez mais condição de salvar um dente. Então, quando eu brinquei lá, usei a sua mãe como exemplo, falei, Silvia, a gente tem, cara, que salvar esses dentes. A gente, cara, por exemplo, você fala para um cara que tem um problema vascular, que ele vai amputar uma perna. E se você fala para ele assim hoje, assim, ô Leite, Hugo, talvez a gente consiga aguentar essa perna aqui mais uns 7 anos. Daqui 7 anos, quando você amputar, cara, você não perdeu a perna, você ganhou 7 anos. Você ganhou 7 anos. Lógico, claro. Sem dúvida. Então, como que, cara... Sem falar que em 7 anos a tecnologia pode mudar, pode transformar avanços, 7 em 15. E pode ficar muito melhor. Quando você protocolariza um cara, você não dá a segunda opção para ele. Porque quando o cara chega no meu consultório e ele tinha dente cara... E venderam um protocolo para ele, porque, cara, as pessoas querem bater meta, mega meta, influenciado por esse movimento mercantil. Eu preciso mostrar o outro lado. Eu preciso mostrar o lado do diagnóstico, da enfermidade, porque, até finalizo, é assim, ó, o perfil do nosso cliente mudou. Meu pai atendia o velhinho, meu pai reabilitava o cara de 70 anos. Esses dias saiu do meu consultório um garoto, eu gravei um vídeo,
um menino de 31 anos, Marcelo Mafia, tá todo bonitinho, né? Marcelo Mafia, praticamente parceiro meu primo. nosso, brother. Meu primo, porque o Mafia foi Sim. meu padrinho. Cara, você vê um médico, cara, de 46 anos, que, cara, tem necessidade de reabilitar a boca inteira, cara, porque é um bruxoma, porque tem uma vida frenética, é um médico que fez a vida do pai doente, vive trabalhando e tarará e tal. Então, assim, a condição de vida mudou, a alimentação mudou, acesso a medicamento mudou, a vida mudou. Então, por exemplo, se a gente for voltar atrás, nossos avós, cara, Hugo, eles faziam muito mais filhos do que hoje, não por métodos contraceptivos, porque, cara, a quantidade, eu tô falando em frequência, não qualidade, mas a frequência sexual de 2 gerações atrás era 6 vezes maior do que hoje. Incrível, né, cara? Cara, você já imaginou que hoje a gente transa 6 vezes menos do que os nossos avós? Olha só. Isso é muito ruim, cara, porque isso não é a natureza é procriar. A natureza, cara, é fazer a vida continuar. Meu avô, cara, você acha que meu avô tomou um antidepressivo, cara? Você acha que meu avô algum dia na vida tomou um remédio para dormir? Você acha que o meu avô um dia usou um ansiolítico? Não. Olha a galera de hoje. Hoje um cara vai e toma um Venvance para acordar, ele toma um Zolpidem para dormir. É isso aí. Ele toma... A alimentação é completamente industrializada. Meu avô... Cara, um leite... Vamos pensar no leite. Um leite fica na prateleira do mercado, em temperatura ambiente. Validade de 6 meses, pai. A gente pegava leite lá em São Joaquim no latão, o leiteiro deixava... Não, e fervia no outro dia já tinha ido embora. Agora eu te pergunto, cara, que qualidade... Passava no coador para tirar a nata, lembra? Então, e o leite durava 30 horas, o leite já tinha vindo pro vinagre. Agora o leite hoje ele fica a temperatura ambiente, ele fica 6 meses... Isso cara, é foda. Você imagina o que de alimento industrializado que a gente não tá mandando para dentro. E quando eu falo, cara, que... a boca é um ambiente muito hostil. É uma outra coisa que eu falo para os meus pacientes. Tem essa do porquê que a senhora está aqui. E a outra eu falo. Cara, vamos... O ouvinte que está aí, cara, eu quero que você vá muito à reflexão em relação a isso. Cara, aqui é do médico. Aqui é do otorrino. Aqui é do oftalmo. Aqui é do neuro. Cara, aqui é do otorrino. Aqui, cara, é do ortopedista. É do fisioterapeuta. Aqui é de quem? Aqui é do médico do sistema estomatognático. É do dentista. Que tá ligado, cara, a uma articulação que tem os músculos. Cara, os músculos periorais são os músculos mais fortes do corpo humano. Que tem, cara, uma inervação fodida. Que tem oscilação de química abissal. Que tem, cara, uma quantidade microbiológica mais rica do que a flora intestinal. Eu tenho a sensação de que Deus tenha feito os dentes, cara, no 6º dia. Dos mamíferos em geral. Tudo que vai dente. Todo bicho que tem dente. Eu acho que ele olha e fala assim, cara, tá 99,9% pronto, vou mandar lá para baixo. Não, pera. Vamos fazer uns dentes Deixa eu pôr uma capa de vidro em volta desses malucos aqui, porque eu vou dar só 2 dentições para esses caras. E olha como que Deus foi perfeito. Ele faz uma dentição menor pro cara quando ele tá crescendo, e depois ele faz uma dentição definitiva que é condizente com o crescimento daquele cara para ele tocar a vida inteira. Agora, ele faz o esmalte dental, cara, porque é a estrutura de dente que mais aguenta pancada. É Sem a que dúvida. mais foi feita para ser longeva. E que, cara, nós estamos fazendo de tudo para destruir essa estrutura. E finalizo de forma muito polêmica. Quanto mais a gente vai ao médico, na minha ideia, mais a gente deveria ter saúde. O Silveira nunca, cara, cada 6 meses ele tá no médico, ele faz exames de prevenção, de exames de sangue, exames de imagem e tal. Você concorda que para eu ser surpreendido com uma doença fatal é mais difícil? Sem dúvida. Agora a pergunta que eu faço, o cara que passou a vida inteira pelo dentista, ele chega no consultório com uma qualidade dentária melhor ou pior do que se ele tivesse... Eu faz 10 anos que eu não vou no dentista. Fiz minhas facetas há 12 anos atrás. Você está entendendo a comparação que eu estou fazendo? Os piores dentes que eu encontro na boca dos pacientes são os dentes que os dentistas mexeram, cara. Isso é um absurdo. Modelo mutilador, né? Mutilador. Quando o paciente tem por abandono... A senhorinha fala assim, doutor, eu vim aqui porque faz 25 anos que eu não vou no dentista. Eu chego a salivar, eu falo, cara, que delícia. Eu vou ter uma condição de problema... Natural. Que vai ter sido um envelhecimento muito mais fisiológico
do que patológico, porque o dentista é o agente patológico. Porque assim, ó, durante muito tempo, cara, meu pai me criou, eu fui fazer tatuagem, eu tinha 35 anos, e hoje eu sou consideravelmente tatuado. Então meu pai me... Quantos por cento do corpo? Ah, cara, muito. Eu sou tatuado daqui pra cima, eu sou tatuado dos braços, sou tatuado da perna, pescoço aqui, cara. Letícia ficou doida. Meu pai, dia que me viu, me ligou na hora. Falou, nossa, eu imagino teu pai, cara. Meu pai falou, onde é que você vai parar? Só que, cara, o perfil mudou, porque meu pai... Não, eu lembro que você fez um monte de uma vez só, né? Cara, você não tinha nenhuma... Até 35 anos eu não tinha nenhuma. E assim, ó, por que isso aconteceu? Porque meu pai me tolhia. Ele dizia, cara, meu paciente é a veinha. E a veinha não vai tratar com um cara tatuado. Só que isso era um conceito de 25 anos atrás. Hoje, cara, os melhores profissionais que eu conheço, cara, eles são todos tatuados e, cara, isso não significa nada. Ser tatuado não é o cara que é paz e amor, que não estuda, que vive, cara, fazendo arte na praia, que não é mais esse cara. Hoje é o empresário, é o cara que tem aplicação, é o cara que trabalha em empresa, é o cara que é um médico bem sucedido, que é bem conceituado, que tem sua própria técnica, que faz as coisas de forma científica e tal. Isso mudou. E o cliente também mudou. Meu cliente não é mais a senhorinha. Cara, eu sou embaixador da Sim, tá? Eu falo isso para Daniela Cepeda. Eu falo, Daniela, eu quero poder contribuir com a Sim, mas eu quero poder contribuir com a Sim abrindo a cabeça do dentista. Porque cada vez menos eu quero fazer menos implante, porque cada vez mais eu tenho que ter recurso para salvar a dente natural. Legal, Esse cara. É o ponto. Esse é o ponto. Olha que paradoxo, não, né? Então, você poder ter essa conversa franca e aberta com a indústria de implante que te apoia. É muito legal. Mas assim, cara, eu não tô aqui pró-implante, eu tô aqui pró-dente. Eu nunca aceitei, por exemplo, meus cursos técnicos, cara, sempre tiveram alguns parceiros. Então, por exemplo, eu falo da técnica da resina aquecida, que é uma técnica que pouquíssimos dentistas fazem. Cara, por que eu uso técnica da resina aquecida? Porque os maiores reabilitadores no mundo usam técnica de resina aquecida. As lentes de contato, as facetas, antigas facetas, elas nasceram sendo cimentadas com resina. Só que, cara, aqueles 68% não conseguem cimentar com resina. E a indústria precisa trabalhar para eles. Aí a indústria faz algo facilitador para eles, que é a porcaria do cimento. Então, cara, quando eu tenho o dinheiro da indústria, quando tem lá o Borelli, eu amo o Borelli de paixão, cara. O Borelli tá em todos os meus cursos e o Borelli é um dos caras mais honestos da indústria que existe. O Borelli, todas as vezes que ele pôs dinheiro no meu curso, o Borelli que tá pagando a minha ida pro Smile Hoff em agosto, agora lá no Rio. O Borelli sabe que eu vou falar que a bisacrílica dele é uma porcaria, cara. Aí eu te falo, esse cara não é decente? Ele sabe que ele é decente, cara. Ele é decente e ele põe dinheiro em mim porque ele sabe que eu vou falar que tudo da DMG é muito foda, mas eu vou falar que a bisacrílica é uma porcaria, porque é uma porcaria. Por que é uma porcaria? Porque a maioria dos dentistas não sabem trabalhar com acrílico, que é um material secular. Aí, cara, o cara não trabalha com acrílico, aí a indústria vai e faz um material porcaria para massa, para os 68% usarem. Aí, certo. Eu sou o cara que vou lá e falo que é uma porcaria. Aí o cara vem e me xinga. Eu falo, cara, eu tô te ensinando a ser bom. Eu tô te ensinando o que funciona para mim. Porque o material acrílico é um material temporário. Ele tem que ser o melhor material para que esse paciente... Meu pai demorava 1 ano para reabilitar um cara. Hoje eu faço em 4 consultas. Eu atendi uma mulher da Itália agora. Eu fiz uma boca de 28 mm em 10 dias. É um caos. Eu tenho que ir para a clínica para atender essa paciente. Tá? Eu não gosto desse tipo de pressão. Eu gosto de trabalhar no meu fluxo normal, fazer uma prova, se não for... Cara, e teu laboratório, ele atende outros dentistas além de você? Eu faço cerâmica para 3 estados do Brasil, cara, hoje. Quantos dentistas você tem esse número? Cara, assim, tem os dentistas que são mais frequentes. Eu não trato os meus dentes com mais prioridade, nem os meus, nem os da Letícia. O laboratório é um negócio à parte. Cara, e é justo, entrou o trabalho do Hugo, entrou na minha frente, numa fila, vai... Feito, cara, senão vira zona, senão vira putaria. Tá. Agora, olha o que é o poder da ambiência. A Letícia hoje é a minha 2ª maior cliente do Lab. Que legal. Letícia hoje faz entre 40 e 50 dentes mês, cara. Muito legal, uma menina de 30 muito legal. anos. De São Joaquim da Barra também. E que tá trabalhando bem pra caralho.
Eu brinco com ela, você tem que me pagar para trabalhar comigo. Eu ainda pago para trabalhar para ela. A Letícia foi aluna de implante do Heitor, né? Foi. O Heitor tá convidado, vai vir Vai vir aqui também, também. vai vir. Fez uma puta especialização. O Heitor é um baita dentista. O Beto foi um dos grandes dentistas do Brasil. Foi, São cara. pessoas O sensacionais. Heitor tinha que ser só, cara, infelizmente ele não é tão clínico, né? Ele tinha que estar mais na atividade clínica lá, sentar o mocho de segunda a sexta e trabalhar, porque é um baita dentista. Ele gosta muito da área de docência. E é um até cara tá tudo bem. que transforma a odontologia também, cara. Mas ele fez a F1. Tainá, cara. Ele fez a menina lá que trabalha com ele lá, que veio do Rio de Janeiro. Trabalha com ele a menina no avião. Eles fazem trabalhos comigo lá no laboratório. Eu, inclusive, ele que fez o cara do BBB lá, foi meu laboratório que fez as cerâmicas e tal. Que legal. Quando o dentista é bom, cara, ele faz bons dentistas. Oi. Pelo poder da ambiência. Claro. Das três, vamos pensar assim, você tem 3 grandes negócios, né? O lab, a assessoria e o E a clínica. consultório. O que te dá mais tesão, cara? Onde que você Tem que escolher um, tá? fala assim, cara, aqui eu tô... Esquece dinheiro, não é onde te dá Aqui mais é o meu dinheiro. lugar. Eu falo até que Aqui área que é eu mais onde- gosto, cara. Eu gosto do diagnóstico, irmão. Eu gosto de lidar com gente. Por Pô, isso que eu gosto vamos por isso que eu gosto chamar da o política. Silveira aí pra abrir uma franquia da DVI, pô. Diagnóstico. Posso vender DVI pra vocês, cara. Eu vou vender DVI pro Brasil inteiro. Vou entrar no mercado sul-americano, na Argentina, no Uruguai, enfim. Mas você gosta daquela primeira consulta? Eu gosto de da consulta de entender diagnóstico, cara. Que legal. E assim, ó, eu acordo de manhã cedo e quando eu vejo lá, cara, eu faço de 6 a 8 avaliações por semana. E eu fecho 81% delas. Que legal. Tá? Eu fecho porque o paciente já sabe quem sou, ele já vem pronto, ele entende onde ele está pisando. E eu fecho porque, cara, o paciente recebe um diagnóstico completamente diferente do que ele já recebeu na vida. Mas para te responder essa sua pergunta, se eu pudesse viver só de diagnóstico, cara, eu acho muito foda essa área. Você poder interpretar a medicina. Cara, é o seguinte, teu problema é esse, você sente isso, sinto. Cara, você tem esses sinais, você tem esses sintomas. Cara, isso funciona dessa maneira. O tratamento para isso é isso. É que você é um comunicador nato, já te falei isso, e eu acho que na fase do O diagnóstico diagnóstico tem tudo a ver com e comunicação. é o que a gente mais Tem comunica, jeito. porque depois o cara tá ali de boca aberta, você tratando, você vira um monólogo, né? E a parte do diagnóstico... Mas a parte eu da acho que- reabilitação, não. Pergunta, atendi a Flávia esses dias, faz tempo que eu não vejo sua Conversa mulher, pra caramba. Ah, cara, você tá mexendo num provisório, um negócio, você tá, e aí, como é que tá, papapá. É engraçado que assim, ó, eu não sei como é que tá de tempo aí, tô preocupado, mas esse mil passava amanhã aqui, cara. Eu trato os meus clientes assim, ó, eu sou ruim de nome, né? Eu sou muito ruim de nome. Mas eu gravo, cara, o que as pessoas fazem. Então eu chego lá para as meninas e falo assim, ó, cadê aquele arquiteto de Curitiba que tá aqui 2 vezes por mês? Cadê o trabalho dele que faz tempo que eu não vi? O ensinamento dele, diagnóstico estava pronto, depois não vi Você mais. conhece a história da Aí pessoa. eu sinto, o cara fala, cara, doutor, eu perdi uma mulher com câncer, não sei o quê. Aí esse cara senta no meu consultório, eu falo, e aí, fulano, como é que tá? Tá namorando? Você precisa namorar, cara. É a tal você da novo. empatia humana, cara, né? e assim, Isso é ó, legal. e isso é a profissão que a gente tem, cara, nos possibilita isso. Permite. Permite. Cara. Isso é Então eu muito tô legal. E tem gente entendendo. que não usa, né? Ai, cara, eu não entendo o cara ficar. Aí a história da hotelaria, porque você vai ficar 1 hora numa clínica que parece um hospital, parece um abatedouro. Aí, cara, parece um laboratório de análises clínicas. Laboratório de análises clínicas é só desgraça, só tem gente doente ali dentro. Piso de azulejo, a coisa... E tudo, cara, ambiente hostil, gritaria, choro, veinha, nego, cara, garrote, tensão, agulha, um monte de gente tem fobia e tal. Aí o cara tá ali no dentista, remetendo aquela odontologia do vai, fica quieto, aguenta aí. O cara tinha que aguentar a dor. Porque os traumas dessa geração é do que os dentistas fizeram no passado. Hoje ninguém faz isso, né? Cara, eu tento transformar isso na coisa mais prazerosa possível. E é uma terapia, porque nós somos sozinhos, cara. Eu fico o dia inteiro dentro da minha clínica. Sim. Então, por isso que eu falo, eu me relaciono com o dentista, porque o dentista é os pacientes que estão ali o tempo todo. Eu me relaciono com o paciente. Hoje, todos os meus amigos aqui de Ribeirão Leite, todos eles são meus pacientes, cara. E tem um detalhe neles, para finalizar isso aí. Todos são mais velhos.
Todos os meus amigos são meus pacientes e todos têm, cara, 52, 55, 58 anos. Hoje eu vou sair com eles, por exemplo, eu sou o mais novo da turma. Que engraçado. Cara, porque eu quero aprender, cara. Eu quero entender o que esses caras fazem na vida deles, eu quero entender como é que eles criam os filhos deles, eu quero entender, cara, como é que é a vida deles, como é que eles são nas empresas. Que legal, que legal. É isso, cara. É para ser melhor, para poder... É isso aí. Contribuir com a minha vida, porque se eu for o melhor, acabou a vida, eu não vou aprender mais nada. Acabou o desafio, não, a né? gente tem muito que aprender com tudo. cada um, aprendemos pra caramba com você hoje aqui, mas infelizmente estamos chegando no final. Pro final, e no final, Silveira, a gente criou um quadro, né, que é o raio-x final, chama. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, pra gente ir encerrando. E a pergunta seria qual que foi o momento mais desconfortável na sua carreira, assim, de mais estresse ou dificuldade, ou a coisa mais... o maior desconforto que você passou durante a sua trajetória profissional aí. Eu acho que assim, cara, se for pensar na questão da meritocracia, por exemplo, eu acho que a minha assessoria ela tinha que ter muito mais alunos do que ela realmente tem. Então, por exemplo, eu em muitos momentos, cara, fico assim, cara, quanto é que deu essa turma? Quanto é que não sei o que e tal? Em relação à clínica, cara, eu tenho mais pacientes do que eu até consigo atender. Então, em relação à parte clínica, cara, eu sou muito consolidado e não tenho problema em relação a isso. O lab, cara, eu tenho até que terceirizar trabalho. Eu mando muito trabalho pro Reginaldo porque, como eu falei, eu não altero a linha de produção. Então, quando muita gente manda coisa pro meu laboratório, eu preciso terceirizar. E o cliente sabe disso? Sabe disso. Meu cliente dentista sabe disso também. Meu momento de mais desconforto, cara, é quando eu acho que por uma questão de interpretação eu sou mal interpretado e as pessoas me olham com um olhar ruim. Elas acham que eu sou o vilão, eu não tenho um índice de aprovação como eu gostaria que tivesse. As pessoas fazem uma interpretação ruim minha. Você fala disso às pessoas na rede social? Eu falo na rede social, em curso, eu falo tudo o que eu sei, nos bastidores, o que falam de mim, né? Então, assim, eu só sofro nesse sentido, assim, eu poderia ser... E você lida com isso na terapia? Lido, todos os dias. Hoje eu tenho, por exemplo, 2 da tarde. Eu lido com isso, né? Eu falo que eu tinha que ser mais, eu tinha que aceitar mais isso, né? Eu tinha que aceitar isso de forma mais natural. Isso te machuca? Me machuca porque, cara, eu tenho boas intenções em tudo que eu faço em odontologia, né? Eu sou um cara, as pessoas podem gostar ou não de mim, cara, e eu não entendo porque elas não gostam, quando não gostam, mas eu sou um cara decente. Elas precisam aceitar isso. Até os meus inimigos vão dizer assim, cara, esse cara é bom dentista, esse cara quer o bem para a odontologia. E eu não consigo entender por que eu não agrado uma parcela. Porque cara, que essa parcela... mas é normal. Acho quem que é normal se da vida, destaca em alguma coisa tomar uma... Tem aquele ditado, Acho, né? mas eu não planto para isso, cara. Só leva pedrada, mangueira que dá manga. Mas eu tenho dificuldade em aceitar isso, cara. Eu acho que eu tinha que ser, nesse sentido, eu tinha que ser mais uma unanimidade. Eu vejo pessoas que, cara, não fazem tão bem para odontologia terem mais popularidade do que eu. Nesse sentido, eu faço... A Letícia fica, para de se comparar, você tem que parar de se comparar e tal. E eu sou um cara que faço comparação, sempre. Porque são medidas. Eu preciso ter um parâmetro de comparação para eu saber se está indo bem ou mal. E eu acho que sou mal compreendido, mal interpretado. Nesse sentido, eu sofro um pouquinho. Trato em terapia e espero um dia poder entender o motivo pelo qual as pessoas não gostam de mim, quem não gosta. Você não acha que isso pode ser um pouco assim, pô, eu conquistei financeiramente, eu fui empreendedor, eu emprego, tem um monte de gente trabalhando comigo. Simplesmente, cara, eu apareço. Cara, mas aí você não se destacou financeiramente as pessoas. Eu acho que você tem menos rejeição do que eu. Você entendeu o que eu falei? Mas aí é onde eu quero chegar. Você emprega, você fez isso, você fez aquilo. Você não tá... Só que você é um cara com muito mais audiência que eu e que o Hugo, entendeu? Você é um cara que
Quantos seguidores você tem na... 130 mil, 130 mil, mas eu sei que é orgânico, né? Você não foi daqueles que comprou seguidor, tá? E você tem um lifestyle de rede social, que você é um cara que cria engajamento com essa audiência. Você tá todo dia... Quantas postagens você... Vixe, só Reels aí é quase 4, 5 todos os dias. Todos os dias. Material e tal. Então é normal, né? Se você pegar... Cara, se você pegar o Neymar, Ivete Sangalo, sei lá, o Leonardo, todos esses caras tem a galera que gosta, mas tem a galera que é hater, né? Acho que em todas as áreas, né? Acho que todas as áreas você tem. E é o preço... Tem gente que gosta e que não gosta. É o preço, não falaria que é de sucesso, mas é o preço de ser alguém que é... Popular. Famoso, que se expõe. Popular, que se expõe. Eu acho que o preço hoje que as pessoas mais... Cara, né? O Fernando deu o exemplo do Leonardo lá. O cara que, né? Dispensa comentários, mas o simples fato dele se expor... ele gera esse tipo de gosto ou não gosto, like, dislike. Tem gente entendeu? que, pô, o cara é bom. Você não se expõe fazendo churrasco somente. Essa pergunta é assim, ó, cara, existe só esse déficit na minha vida hoje. Até os políticos, né? Tem a turma que gosta de... Você se expõe... mas até na política, eu preciso entender isso. Não, cara, se um dia eu tiver algum objetivo, por exemplo, político, eu preciso entender para poder sanar isso. Isso é a tua foto, a tua autenticidade. A gente te conhece de fora da rede social e a gente sabe disso. Então, assim, quando você se expõe falando de assuntos polêmicos, né? Sei lá, você deu o exemplo da bisacrílica do Borelli, adoro o Borelli, abraço para ele. Cara, você está assumindo uma posição polêmica que muitos vão dizer assim, mas ele não precisava falar isso. Enfim, aí você caiu no tribunal do ser humano, não é nem da internet. Entendeu? Não precisava nem ter internet. Se você falasse isso num anfiteatro com 1000 pessoas, 200 ia odiar, 800 ia concordar. Como uma roda de amigos. Normal, entendeu? Acho que isso você está lidando com o mais puro suco de comportamento humano. Isso, não sei, talvez seria um pouco do ego, de querer, né? Você falou, pô, eu queria ter... Não, é mais um senso de injustiça mesmo, cara. Assim, se você for fazer uma pesquisa, você pode fazer ela depois, cara. Você vai ver que os que não me conhecem vão falar assim, não gosto do jeitão dele. Isso a gente já percebeu. E assim, essa questão que a gente tenta trabalhar no marketing o tempo todo. E que, cara, a gente não consegue porque eu me recuso a ser um personagem. Aí é o contrário. Eu me recuso a fazer o que um script me manda fazer. Silveira, você tem que ser mais dócil. Silveira, você tem que ser um... Cara, eu não quero ser esse cara. Não é você. Eu não vou... Se for a esse custo, eu prefiro não fazer. Eu prefiro o cara aqui que... Eu prefiro deixar para outra pessoa e prefiro ficar mais neutro e sair um pouco de campo e sofrer menos com isso do que ter que fazer alguma coisa artificial que não seja da minha personalidade ou do meu objetivo. Que bom, acho que você está certo. Silveira, cara, um prazer enorme. Foi uma delícia. Muito bom, cara. Você aqui. Muito bom. Acho que eu e o Hugo ficaríamos aqui... o resto do dia. Tem um monte de história que tá anotado aqui que eu queria ter te perguntado, não deu tempo. Que delícia. Né? A gente ia falando e dentista é assim, começa a entrar no assunto, aí vai para a área técnica, depois entra para outra área e queria ter falado mais de marketing digital com você, que você é um cara que... Agora a gente fez o Desmarketize, cara, tá legal pra caralho. Conhece muito, mas vamos ver, quem sabe... vai ser um prazer te receber aqui em outro momento pra gente falar de um outro assunto. Claro, né? falar mais. Seu Silveira só para falar de marketing digital e, cara, não tenho como agradecer. Eu sei como sua agenda é corrida, como é difícil para você tá gerindo tudo isso sozinho, sem sócios, né? É tudo sozinho. Nesse meu caso, ainda bem, né, cara? Porque minha cabeça é uma cabeça bem, assim, quando eu sou um cara muito decidido. Você é um cara teimoso, poderia falar. Cara, e assim, as minhas convicções, elas precisam ser colocadas em prática. Então, não ter sócio na minha condição é uma condição de crescimento para mim, porque eu tenho pilares que eu não consigo ser flexível e cada cabeça é uma sentença
Não, e sócio tem que ser flexível, né? Sem dúvida, é um casamento. A gente sabe disso, é né? É um casamento. Mas assim, eu tenho pessoas que fazem o papel de sócio, eu tenho conselheiros lá dentro, a gente tem um neto. Então assim, Netão, cara, gente fina, abraço pra ele. Eu tô aberto, vou encontrá-lo agora na hora do almoço, vou almoçar com ele, inclusive. Eu tô aberto, cara, e o empresário tem que estar isso. Permeabilidade é a palavra. Eu tô permeável à aprendizagem. Eu tô permeável, cara, às pessoas dentro da minha clínica. Eu até finalizo. O Justus falou já em várias vezes, já vi em vários podcasts. O Justo, o ex-patrão do nosso, do nosso amigo aqui. Quer dizer, cara, eu conheço mais sobre um funcionário na sua demissão do que na sua contratação. Né, cara? Porque o que você não gostava na empresa, quem que te segurava, por que você não desenvolvia o seu papel e tal. E eu faço muito isso, né? As pessoas que deixam nossas empresas nós somos em 30 e poucas pessoas hoje, que deixam nesse meio do caminho, eu tô sempre presente para tentar entender o que na cabeça delas, essa interpretação delas foi algo que foi impeditivo, que nos fez ter um desempenho menor, para poder, cara, extrair o máximo possível da profissão. Cara, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado mesmo, cara. Espero muito valeu. que esse podcast possa contribuir com esse projeto de vocês. Vocês são 2 queridos. Para mim, cara, tem um projeto super sólido. Eu não acho que a franquia de vocês seja o retrato das franquias odontológicas. Muito pelo contrário, a gente teve uma discussão essa semana. Sim. O projeto de vocês é muito rico. A entrega do produto de vocês, cara, eu uso diariamente e reluto quando algum paciente, por uma questão, às vezes, quer fazer algo, ou às vezes por preço, quer fazer num outro lugar. Eu argumento muito, eu falo que exames de imagem é como uma fotografia de celular. Você pode ver muita coisa, ampliar e ver um monte de estruturas, como pode ser uma porcaria. Você tem uma foto que não serve para nada, né? A gente precisa escolher que foto que a gente quer. Eu falo isso para eles e, cara, o exame de imagem de vocês é um exame, cara, que me enriquece na minha profissão, né? Então, se vocês não fossem meus amigos pessoais, eu ainda assim continuaria minha parceria com vocês. E aí eu tenho a sorte de tê-los como amigos e terem as esposas de vocês como minhas pacientes. Eu quero cada dia mais fazer jus a essa confiança. E tá disponível para vocês, sempre que vocês precisarem, vou estar aqui, cara. Foi um prazer imenso e inenarrável estar com vocês aqui. Obrigado mesmo, cara. Valeu. Silveira. Obrigado. Delícia Beijão. demais, prazer nosso. E estamos aí encerrando mais um DVI Cast, né, Hugo? Onde DVI a gente começa sempre pelo início também, que é o diagnóstico. E foi uma delícia ter esse podcast aqui com você, cara que é um irmão e que é um cara que valoriza a odontologia, né? Algo que nós, como DVI, desde a nossa fundação, a gente sempre valorizou a odontologia e sempre fez de tudo para ser uma extensão do consultório de cada dentista, de cada cliente, de cada parceiro. Melhorando a vida desses dentistas. Melhorando a vida desse cara, né? Ajudando ele a crescer, porque a gente acha que com um bom diagnóstico a gente consegue fazer uma odontologia melhor e a vida das pessoas melhor. Se vocês não fossem decentes, eu não estaria aqui, cara. Valeu, irmão. Beijão, valeu, obrigado.